sincera, eu não sei se eu vou ter muito tempo nesse emprego, não. Olha, é difícil, sabe? Assim, a gente fala, as pessoas não seguem, os planejamentos existem. Tirando a Rose ela é bem parecida comigo, sabe? Ela segue um planejamento, não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de seguir um planejamento. A vida é tão mais fácil quando tá tudo organizado, tudo dentro do seu cronograma. Por que as pessoas não seguem? Aí você vai falar com a coordenadora, uma alienada. Começa um assunto, vai pra outro, começa a falar, levanta, não sabe sequer parar sentada. As gavetas que ela abre, ela não fecha. Seja ela física ou seja ela de pensamento. Ela começa do A e vai ao Z num estralar de dedos. Meu colega de departamento, um verdadeiro cavalo, não sabe falar nada sem dar uma patada. É extremamente grosso. E aí, eu poderia até reclamar pro meu chefe, mas o meu chefe parece que tá em Nárnia. Dá vontade, olha, sinceramente, de dar um berro pra ver se ele tem alguma reação, porque ele não tem reação nenhuma. Me fala, por que as pessoas são assim? Eu tenho certeza que em alguma fase da sua vida você já se questionou por que o chefe era de um jeito, por que o colega era de outro, por que o marido faz tal coisa, por que o filho reage assim. Isso tem a ver com os nossos temperamentos. Os 4 temperamentos humanos existem e nós vamos falar sobre cada um deles. Ficou interessado, né? Não é mágica, isso é psicologia. E hoje eu vou te ensinar. Vem comigo! Já pensou como seria mágico a gente poder aprender mais sobre a personalidade e comportamento das pessoas e saber como tirar e como lidar melhor com cada um deles? Primeiro, vamos entender o que é temperamento. Temperamento é um conjunto de características aliadas a fatores externos que vão interferir diretamente na nossa forma de se comportar e na nossa personalidade. Pensando dessa forma, a gente já consegue descobrir aí que a teoria humoral ela vem de fatores genéticos e epigenéticos. E o que essas palavrinhas dizem? Genético é uma palavra mais familiar, né? Genética é o que a gente herda, é o que já vem com a gente de traços familiares, né? E epigenético são fatores que são aderidos à nossa forma de se comportar e à nossa personalidade por meio local onde nós somos inseridos, seja a sociedade, seja pela educação dos nossos pais, igreja, trabalho, enfim. Então, só aí eu já tenho uma ótima notícia para te dar. Não é porque você é de um jeito que você vai morrer desse jeito. Todas essas características podem ser moldadas, assim como as nossas habilidades. Existem alguns estudos que defendem que os temperamentos são um só. Você nasce com aquele, você morre com aquele. Tipo síndrome de Gabriela. Sabe, eu nasci assim, eu morri assim. Mas eu prefiro acreditar em outras teorias que defendem que o temperamento, que nós somos sim a junção de todos esses temperamentos e que nós os usamos de formas diferentes conforme somos impulsionados, conforme tenhamos gatilhos para usar. Então, não existe bom e ruim em cada um dos temperamentos que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vamos entender de onde veio essa teoria, né? Essa teoria ela é antiga, e quando eu digo antiga, é antiga mesmo, tipo 400 anos antes de Cristo. E foi criada por Hipócrates, o pai da medicina, onde observando os 4 elementos da natureza e também a teoria de um outro filósofo, chegou na ideia de que os nossos humores eram parecidos entre si como características. Ele observou que a terra, água, fogo e ar tinham características muito semelhantes às dos seres humanos. Essas características se davam de acordo com alguns fluidos corporais. Então, quando o nosso corpo era mais regido pelo sangue, pelo fleuma, ou pela bilis negra, né? Ou pela bilis amarela, que é a bilis ou astrabilis, a gente tinha por tendência aderir certos comportamentos. Mais tarde, essa teoria de fluidos ganhou um novo corpo pela mão de Galeno, que foi considerado um dos médicos mais talentosos da Roma Antiga. E aí sim nasceu a teoria humoral, onde ele observou que nós, como seres humanos, não tínhamos apenas um humor, nós tínhamos um humor fixo, mas nós também poderíamos ter outros humores
ao qual aderissem aí a nossa forma de reagir, a nossa forma de se emocionar diante dos fatores. Apesar da teoria dos 4 fluidos ainda ser meio obsoleta, a teoria de 4 humores ainda faz muito sentido na questão de autoconhecimento e tem servido de base para vários métodos atuais utilizados, principalmente por recrutamento e seleção, como o famoso DISC, que você já deve ter ouvido falar sobre ele, ou até mesmo já deve ter prestado esse teste sem sequer saber. Pois bem, os comportamentos humanos sempre são artigos de estudo e sempre são artigos ao qual interessam muito a todos nós, porque afinal todos nós precisamos da sociabilidade para viver. E não importa o que dizem, não importa o que essa pandemia cause, a gente sempre tem que ter isso em mente, que viver em sociedade, que viver em compartilhamento é sim uma necessidade vital. É importante dizer que o nosso comportamento, ele é diferente da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é algo muito individual e está em formação do início até o final da nossa vida. É como se fosse as nossas digitais, entendem? E já o nosso comportamento é a forma como a gente se emociona diante de determinadas situações. Eu também gostaria de deixar registrado para vocês a teoria de Daniel Goleman, que diz que nós não estamos predestinados a morrer com um determinado temperamento. Nosso cérebro ele é feito por vários circuitos e cada circuito é moldável e aprimorável. Então, a gente consegue sim, por meio de muito conhecimento e de doutrina, movimento da inteligência emocional, abstrair o melhor dos nossos temperamentos. Agora, cheio de explicação e vamos ao que interessa. Vamos conhecer quais são as características de cada temperamento humano. Vamos começar pelos sanguíneos. São regidos pelo ar. Traz como força a palavra-chave diversão. Sempre tem muitos amigos, contagia o ambiente, é compreensivo, bom companheiro, simpático, muito destacado e é um líder muito entusiasmado. Já nas suas fraquezas, ele traz a agitação e a turbulência, é super desorganizado, adora agradar, começa as coisas mas não termina, tende a falar muito e por isso às vezes passa como superficial e esquece de tudo também. Vamos para o outro lado dessa balança e falar dos melancólicos. Regidos pela Terra, existem 2 classificações de melancólicos, os artistas e os cientistas. Os artistas tendem a ser mais sensíveis, enquanto os cientistas tendem a ser mais frios, mais rígidos. Porém, como força, ambos são organizados, disciplinados, detalhistas, muito perfeccionistas, concentrados, persistentes, extremamente competentes e confiáveis. Já nas fraquezas, são ansiosos, introvertidos, rancorosos, um pouco vingativos, rígidos, às vezes inflexível, controladores, um pouquinho pessimista e exigem muito de si. Bom, e como consequência acabam exigindo bastante dos outros também. Vamos de fogo no parquinho. Os coléricos são regidos pelo fogo. Como força trazem a persistência, a determinação, são intensos, muito concentrados, corajosos, passionais e emotivos. Um líder extremamente dominador. Já nas fraquezas tem a impaciência, intolerância, centralização, autoritarismo, um pouco de orgulho, muito competitivo e não se apega a detalhes. Ele olha o macro mesmo, sabe? Chegou a hora de apagar esse fogo e falar dos fleumáticos, regidos pela água, traz como força pacificação, diplomacia, são calmos, amigáveis, pacientes, detalhistas, adaptáveis, fiéis, agradáveis, muito sorridentes, evitam atritos, são generosos e bem constantes. Já nas fraquezas, é um pouco vaidoso, pouco mesmo, chega a ser até desleixado e um pouco desinteressado nas imagens. Acomodado, previsível, não toma decisões, transfere responsabilidades. Por serem muito resistentes à mudança, tendem a não ter muita iniciativa. Quer mais conteúdo de qualidade? Me ajude a engajar. É só curtir, comentar, compartilhar e salvar.